Hoje nós vamos falar sobre a Lei 12.378 de 2010, que regulamenta o exercício da profissão de arquiteto e urbanista no Brasil. Essa é uma lei extremamente importante para você que vai prestar concursos na área de arquitetura. E justamente por isso nós vamos fazer um resumo dos principais pontos sobre ela para a sua prova. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lei 12.378. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ela, falando das 10 questões mais cobradas em concursos. E hoje nós vamos fazer um resumo para você grifar no seu material, para não deixar passar batido nenhum dos pontos mais importantes para a sua prova. Então vamos começar. E a primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção é para o artigo 2º da lei, que trata das atribuições do arquiteto e urbanista. São várias atribuições, eu não vou pedir para você decorar todas elas. Acho muito importante você fazer várias leituras sobre esse artigo 2º, porque ele despenca em prova. E naturalmente o conteúdo vai fixar na sua cabeça. E para ajudar a fixar esse e outros conteúdos, eu tenho uma novidade para vocês. A partir dessa semana, nós teremos 2 vídeos no canal. O vídeo de quarta-feira, que nós já temos normalmente, e o vídeo de sexta-feira. E o vídeo de sexta vai ser especial porque nós vamos resolver questões de concurso. Toda sexta-feira nós teremos resoluções tanto de questões ou de alguma prova de concurso que vocês queiram muito, análise de edital, mas a prioridade vai ser resolução de questões. E para começar, nessa sexta-feira nós vamos resolver questões da Lei 12.378. Então hoje vocês terão a teoria e na sexta-feira a gente vai colocar a mão na massa. Então já deixa aqui nos comentários sugestões de outras legislações e NBRs que vocês queiram que eu resolva questões aqui que a gente pode trazer nas próximas semanas, tá ok? E também não esquece de ativar as notificações para não perder esse conteúdo de jeito nenhum. Mas vamos voltar ao vídeo. Então vamos lá. Por exemplo, as atribuições do arquiteto urbanista estão presentes lá no artigo 2º, bem no comecinho, ó. As atividades e atribuições do arquiteto urbanista consistem em supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica, coleta de dados, estudo de viabilidade técnica e ambiental, assistência técnica, direção de obras e de serviço técnico, vistoria, perícia, desempenho de carga e função técnica e assim por diante. São várias as atribuições e você vai ter que ler realmente. Mas o que eu preciso chamar a sua atenção é para a diferença entre a atribuição do profissional arquiteto urbanista e os campos de atuação da arquitetura e urbanismo, porque eles vêm logo em sequência aqui e podem causar um pouco de confusão. Lá no parágrafo único, ó, as atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no setor: da arquitetura e urbanismo, da arquitetura de interiores, da arquitetura paisagística, do patrimônio histórico e cultural e artístico e por aí vai. Mas então qual que é a diferença entre atribuição e campo de atuação? As atribuições são as atividades que o profissional de arquitetura e urbanismo pode desempenhar. Já o campo de atuação são as áreas nas quais ele pode desenvolver essas atribuições. Por exemplo, ó, lá no item 3, estudo de viabilidade técnica e ambiental. Isso daí é uma atribuição que o profissional de arquitetura pode desempenhar. E ele pode desempenhar isso, ó, tanto na arquitetura e urbanismo, quanto na arquitetura de interiores, na arquitetura paisagística, do planejamento urbano e regional e por aí vai. Então, ele pode ter a mesma atribuição em vários campos de atuação diferentes. Essa é a grande diferença. A atribuição são áreas mais específicas relacionadas às atividades e campo de atuação são as áreas nas quais ele pode desempenhar essas atividades, tá ok? Agora nós vamos para o parágrafo 4º do artigo 3º, que nos diz o seguinte: na hipótese de as normas CAL-BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas contradizerem normas de outro conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos. Essa é uma questão muito importante para você grifar no seu material, porque eu já vi questão de prova falando que em caso de conflito entre conselhos, prevalece a decisão do CAL, né, do Conselho de Arquitetura. Isso não é verdade. Nós já vimos aqui que em caso de conflito entre conselhos, deve haver uma resolução conjunta entre eles. Mas e se não houver essa resolução? E se eles não se entenderem e não chegarem a um acordo? Então, a gente tem que voltar agora para o parágrafo 5º da mesmo artigo. Ó. Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o parágrafo 4º,
ou em caso de impasse, até que seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação. Grife isso daí, maior margem de atuação. Isso é muito importante e vira e mexe cai em prova, hein? E agora nós vamos lá para o artigo 8º, que sem dúvida é o queridinho das bancas de concursos, que diz o seguinte, ó: a carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Eu já vi essa questão sendo cobrada de diversas maneiras. Já vi questão que falava que a carteira profissional não possui fé pública. Já vi questão que falava que a carteira possui fé pública, porém ela não constitui prova de identidade civil. Já vi questões de prova também falando que a carteira profissional não é válida para todo o território nacional, sim somente para aquele estado que a pessoa desempenha suas funções. Isso é errado. A carteira é válida para todo o território nacional. Então grife essa frase inteirinha porque ela despenca em prova, tá ok? E agora nós vamos lá para o artigo 9º, né? Continuando aí na sequência, que fala da interrupção do registro do profissional. E o que diz o artigo 9º? Ó, é facultada ao profissional e à pessoa jurídica que não estiver no exercício de suas atividades a interrupção de seu registro profissional no CAU por tempo indeterminado, desde que atenda às condições regulamentadas pelo CAU-BR. O que você tem que grifar aqui? Facultada e tempo indeterminado. Eu já vi questão de prova falando é proibida, é vedada a interrupção do registro profissional. Isso é mentira, é facultado. O profissional faz se quiser, ok? Pois bem, eu falei agora há pouco que o artigo 8º era o queridinho das bancas, né? E eu já tô quase me arrependendo de ter falado isso, porque agora nós vamos ver o artigo 11, que ele é tão ou mais cobrado que o artigo 8º. E o que ele nos diz, ó? É vedado o uso das expressões arquitetura ou urbanismo ou designação similar na razão social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os empregados permanentes. Esse é um artigo que você não pode deixar de saber quando for fazer uma prova que cai a Lei 12.378. Ele está em praticamente 60% de todas as questões sobre esse assunto, ou nas assertivas erradas, ou sendo assertiva certa, se for prova da CESP, certo ou errado, mas ele vive caindo em prova. Ele é muito importante, gente. Então vamos entender isso melhor, ó. É proibido o uso da expressão arquiteto ou arquitetura e urbanismo ou arquiteto e urbanista em razão social ou nome fantasia de empresa que não possua ou sócio com poder de gestão, que seja arquiteto urbanista, ou algum empregado do corpo permanente da empresa, também sendo arquiteto urbanista. Se não tiver um arquiteto urbanista trabalhando como sócio ou como empregado, é proibido essa empresa usar a expressão arquitetura e urbanismo ou similares, tá? Só arquitetura, só urbanista. É tudo proibido, entendeu? E o que acontece? A banca vai tentar te convencer que existe alguma exceção. Ah, mas o arquiteto, ele foi contratado para executar um serviço terceirizado para a empresa, então pode. Não, não pode. O arquiteto tem que ser funcionário do quadro permanente da empresa ou ele ser sócio com poder de gestão, tá ok? Se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e entregando conteúdo para cada vez mais concurseiros. Então, me ajuda aí, deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos falar agora do artigo 12, que fala sobre acervo técnico. E o que é o acervo técnico? Ó, o acervo técnico constitui propriedade do profissional arquiteto e urbanista e é composto por todas as atividades por ele desenvolvidas, conforme discriminados nos artigos 2º e 3º, resguardando-se a legislação do direito autoral. Então vamos entender isso melhor. O que vem a ser o acervo técnico? O acervo técnico nada mais é do que o registro de todas as atividades e todos os serviços que o profissional arquiteto e urbanista desempenhou ao longo do seu período de trabalho. Então todas as atividades passíveis de RRT são o seu acervo técnico. Inclusive, fazendo um link com outra resolução muito importante do CAU, o acervo técnico ele é comprovado através da CAT. O que é CAT? Certidão de acervo técnico. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Por enquanto, basta você saber a definição de acervo técnico.
Vamos agora para o parágrafo único do artigo 14. Olha, veja bem, eu estou trazendo o parágrafo único aqui porque ele é o mais cobrado em prova, mas isso não significa que o artigo 14 inteiro não seja importante, ele é importante. Porém, o que diz aqui no parágrafo único é o que despenca em prova. Ó. Quando se tratar de atividade desenvolvida por mais de um arquiteto urbanista ou por mais de uma sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, e não sendo especificados diferentes níveis de responsabilidade, todos serão considerados indistintamente coautores e corresponsáveis. Então, a fim de comprovar a responsabilidade sobre aquele projeto, sobre aquele serviço, se ninguém se manifestar, né, se vários profissionais fizeram o projeto, mas ninguém quiser assumir a responsabilidade, então todos os profissionais envolvidos serão igualmente coautores e corresponsáveis. Não tem como fugir, tá bom? Agora vamos lá para o parágrafo 2º do artigo 16. Ó. Em caso de falecimento ou de incapacidade civil do autor do projeto original, as alterações ou modificações poderão ser feitas pelo coautor, ou, em não havendo coautor, por outro profissional habilitado. Agora, ó, o mais importante, ó, independentemente de autorização, que assumirá a responsabilidade pelo projeto modificado. Grife esse independentemente de autorização, porque quem estuda um pouquinho mais de tempo para concursos, quando vê uma palavra dessa na hora da prova, independentemente de autorização, já pensa, essa alternativa está errada. Porque sempre precisa de autorização de alguém, né? Principalmente do autor do projeto. Mas neste caso em específico é uma exceção. É independentemente de autorização. Grife isso, porque eu sei que você vai se confundir na hora da prova. Então grifa. Agora nós vamos para o artigo 19 da lei, que trata das sanções disciplinares. Sanções é um assunto que toda banca gosta de cobrar e com a lei 12.378 não é diferente. Esse assunto cai muito e basicamente quando cai é a sua literalidade mesmo. Eles querem saber quais são os tipos de sanções disciplinares que a lei 12.378 prevê. Então vamos ver quais são elas. Ó. Artigo 19. São sanções disciplinares: advertência, suspensão entre 30 dias e 1 ano do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em todo o território nacional, cancelamento do registro e multa no valor de 1 a 10 anuidades. Ó, preciso chamar a sua atenção para uma coisa. Não temos aqui interrupção de registro. Por favor, as bancas adoram cobrar falando que a interrupção do registro é uma sanção disciplinar e ela não é. Ela é uma alternativa, um recurso que o profissional tem a seu dispor. Porém, ela não é uma sanção, não é castigo. Sanção é alguma coisa que tem a ver com punição. E a interrupção do registro é naquele caso lá que o profissional ele quer, é facultado. Lembra que a gente falou que é facultada a interrupção do registro? Você, por exemplo, que estuda para concurso, se você não estiver desempenhando as suas atribuições de arquiteto urbanista, não estiver exercendo a profissão, você pode e deve interromper o seu registro. Assim você não precisa ficar pagando anuidade. Você pode interromper e quando você for nomeado, você reativa o registro. Como você viu, a interrupção do registro não é uma sanção, e sim um direito do profissional que ele pode ou não usufruir. Agora, o cancelamento do registro, isso já é uma sanção. E mais, ó, a multa no valor de 1 a 10 anuidades. Grife isso também porque não são 100 anuidades, é de 1 a 10 anuidades. Eu já vi inclusive questão que falava que é de 1 a 10 salários mínimos. Não, é anuidade, tá ok? Já que nós estamos falando de sanções, nós temos que falar de um outro assunto que é muito cobrado em concursos, independente de qual lei seja, que é o artigo 23, que fala da prescrição. Quando então que prescreve esse direito da administração aplicar a sanção disciplinar? Ó, artigo 23. Prescreve em 5 anos a pretensão de punição das sanções disciplinares, a contar da data do fato. Grife-se a data do fato, tá? Parágrafo único. A prescrição interrompe-se pela intimação do acusado para apresentar defesa. Então nós temos várias coisas importantes aqui. A primeira coisa é que o prazo de prescrição é de 5 anos. Mas é 5 anos a contar de quando? Da data do fato, de quando ocorreu a infração. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas legislações a prescrição começa a contar da data de conhecimento do fato, da data
que a administração tomou ciência da ocorrência do fato e não na data da realização do fato, entendeu? Então, grife isso. Outra coisa muito importante é o parágrafo único, ó. A prescrição interrompe-se pela intimação do acusado para apresentar defesa. Então, se o acusado recebeu a intimação, a prescrição interrompe-se. Não quer dizer que ela é cancelada, tá? Ela é só interrompida. A legislação não fala aqui quando volta a contar o prazo. Se depois que ele apresenta a defesa, a prescrição volta a correr, ou se não, se ela ainda fica interrompida. E como que funciona isso? Se ela volta a correr de onde tinha parado, ou se é reiniciado o prazo, contado do zero. Ela não fala sobre isso. Ela só fala que a prescrição interrompe-se pela intimação do acusado para apresentar a defesa. Fique esperto, tá? Que isso já caiu em prova. Vamos agora lá para o artigo 26 falar dos conselheiros do CAL. Vamos para o artigo 26, parágrafo 2º, que diz o seguinte, ó. Os conselheiros do CAL-BR serão eleitos pelo voto direto e obrigatório dos profissionais do Estado que representam ou do Distrito Federal. Por favor, grife aí voto direto e obrigatório, nada de voto facultativo, tá ok? É voto obrigatório. Continuando, vamos agora para o artigo 29, que trata das competências do presidente do CAL. Eu preciso que você grave essas 3 competências que nós já vamos ver, para você não confundir e saber diferenciar as competências do presidente do CAL com as competências do CAL como órgão em si. Então vamos lá, ó. Compete ao presidente do CAL-BR, entre outras questões que lhe forem atribuídas pelo Regimento Geral, o seguinte: representar judicialmente e extrajudicialmente o CAL-BR, presidir as reuniões do Conselho do CAL-BR, podendo exercer o voto de desempate e cuidar das questões administrativas do CAL-BR, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo Regimento Geral. Vamos agora para o artigo 36 da lei, que sem dúvida está lá no top 5 de questões mais cobradas em provas sobre esse assunto. Ó. É de 3 anos o mandato dos conselheiros de CAL-BR e dos CAUs dos estados, sendo permitida apenas uma recondução. Então grave esse número, grife aí no seu material, que são 3 anos, não são 2 anos. As bancas adoram colocar que a data do mandato, a data de duração do mandato, tanto dos conselheiros quanto do presidente, é de 2 anos, não é. 3 anos, tá bom? Grife isso aí, que é muito importante, cai bastante. Ainda falando deles, tanto do conselheiro quanto do presidente, nós vamos lá para o artigo 40, que diz o seguinte, ó. O exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAL-BR e dos CAUs dos estados não será remunerado. Então, se a questão de prova falar que é remunerado, ela está errada, tá? Não é remunerado. Vamos falar agora de anuidade, aquela coisinha que todo começo de ano você tem que pagar? Então, tem alguns profissionais que não precisam ou que têm desconto. Será que você é um deles? Vamos descobrir, ó, lá no artigo 42, parágrafo 3º. Os profissionais formados há menos de 2 anos e acima de 30 anos de formados pagarão metade do valor da anuidade. Parágrafo 4º. A anuidade deixará de ser devida após 40 anos de contribuição da pessoa natural. Essa é uma questão que parece fácil, mas ela é campeã em derrubar os concurseiros. Ó, eu vou falar por quê. Lá no parágrafo 3º, fala que os profissionais formados há menos de 2 anos e com 30 anos ou mais de formados, eles podem pagar metade do valor da anuidade, até o ok. Só que daí o parágrafo 4º fala o seguinte, ó. A anuidade deixará de ser devida após 40 anos de contribuição da pessoa natural, e é isso que pega. São 40 anos de contribuição, não são 40 anos de formados, tá ok? E qual que é a diferença na prática? Na prática, você pode ter 40 anos de formado, mas não ter 40 anos de contribuição, porque em algum momento da sua vida você interrompeu o seu registro, ou teve o registro suspenso, né, se sofreu alguma sanção. Então, não são 40 anos de formados, são 40 anos de contribuição. Daí sim você tem o direito à isenção da anuidade, tá ok? Fique esperto com isso, porque isso derruba candidato na hora da prova. Vamos falar agora de RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. E o que eu quero chamar
chamar a sua atenção é para o que está lá no parágrafo 2º do artigo 45. Ó. O arquiteto urbanista poderá realizar RRT mesmo fora das hipóteses de obrigatoriedade, como meio de comprovação da autoria e registro de acervo. Por favor, grife esse poderá, porque eu já vi questão de prova falando que o arquiteto não pode realizar RRT fora dos casos de obrigatoriedade, ou o contrário, dizendo que o arquiteto deverá realizar RRT em qualquer caso, e não é em qualquer caso, só nos casos de obrigatoriedade, né? Fora desses casos, ele poderá realizar, é facultativo, tá ok? Para finalizar o nosso resumo, vamos falar do artigo 50, que diz o seguinte, ó. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho, até a regularização da situação, a multa de 300% sobre o valor da taxa de RRT não paga corrigida. E por aí vai, tá? O mais importante eu já falei que eu preciso que você grife que é essa multa de 300%, porque ela cai demais em prova. Porque nós temos uma outra resolução do CAL que trata das penalidades mesmo que o arquiteto urbanista sofre, ou a empresa também, né? Sofre de acordo com a sanção que ele pratica. E essa daqui é uma das penalidades, né? A multa de 300% no valor da RRT. Isso cai muito porque lá temos outros casos que falam de 2 a 5 vezes o valor da anuidade e outras hipóteses. E esse daqui ele é bem específico, são 300%. Ela é que mais cai em prova, é a penalidade que mais cai em prova, essa daqui. Grife no seu material, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, na sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui para resolver questões desta lei. E se você tem alguma sugestão de outras leis que eu posso abordar aqui ou outros temas de vídeo, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.